Glória a Deus. Igreja, nós estamos em um tempo altamente profético. Estamos no mês de maio. O 5º mês do ano. E um ano que é 2025. Ou seja, aparece mais de uma vez o número 5. Tanto no mês de maio como no 25. O número 5, ele se refere dentro das Escrituras à graça, ao presente imerecido. É o número que aponta para aquilo que Deus nos dá, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Por isso um presente na reunião amanhã. Como se não bastasse, esse mês celebramos 45 anos da nossa igreja. Ou seja, 9 ciclos de graça. 9 vezes 5, 45. 5 vezes 9, também 45. Uma plenitude de tempos encerrados e iniciados em favor de Deus para conosco. Maio também corresponde no calendário bíblico ao mês de Iyar. I-Y-A-R. Que significa luz, significa cura. É um tempo onde o povo foi curado das águas amargas e começou a receber o maná, a cura e a provisão profética. Também, esse tempo, quem governa esse tempo é a tribo de Issacar, que era conhecida por discernir os tempos e saber o que o povo devia fazer. É o mês da sabedoria do Senhor. E como se não bastasse isso, também durante este mês, entre a Páscoa e o Pentecoste, existe a contagem do Homer. Um princípio bíblico de contar 50 dias, da Páscoa até ao Pentecostes. Olha o que diz Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16. A partir do dia seguinte ao sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, contem 7 semanas completas. 7 vezes 7, 49. Contem 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. Então apresentem uma nova oferta de cereais ao Senhor. Cada dia desses 50 dias era como uma colheita espiritual, aonde eles ficavam com fé, se santificavam, se arrependiam, o Senhor se revelava a eles, criava a expectativa de chegar até ao 50º dia, e isso dava a eles uma jornada de esperança para a grande festa de Shavuot, que depois se transformaria na grande festa de Pentecostes, aonde a graça do Senhor foi manifestada em fogo e em línguas estranhas, ativando aquele povo, e é o que nos ativa até o dia de hoje. Essa contagem se torna então um chamado diário para nos prepararmos até que o fogo de Deus desça novamente em Pentecostes. Hoje no calendário profético estamos no 22º dia desta contagem do Homer. Ou seja, já caminhamos 3 semanas rumo ao Pentecostes, que será no dia 7 de junho. Estamos no meio então desta caminhada, e o Espírito está ativando a nossa identidade dia a dia, até que do alto caia o poder do Espírito Santo de Deus. É claro que o poder, ele já caiu, mas eu estou na expectativa deste mês, nesse Pentecoste, eu ter um poder dobrado, uma graça dobrada, um presente dobrado do Senhor para a minha vida e todos vocês que estão conosco aqui essa noite, em nome de Jesus. Por isso eu quero desenvolver com vocês esta noite aqui 5 níveis desta graça em maio. O primeiro nível é a graça como um chamado divino. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você não precisa, e nem eu preciso fazer mais nada para receber a salvação, porque nós somos salvos pela graça. Alguém pagou o preço, e esse alguém foi Jesus, para que eu e você pudéssemos viver nesta era da graça. Eu vivo na era do presente de Deus para mim, e eu quero todo o presente que Ele tem para mim. E Ele desejou esse presente em seu coração. Em João capítulo 1, versículo 13, ainda diz que nós não nascemos da vontade da carne,
nem da vontade do sangue, não foi uma pessoa física que nos desejou, nem da vontade humana, mas nós nascemos da vontade de Deus. Ou seja, foi Ele quem desejou você. Isso muda muita coisa no teu dia a dia. Não foi o teu pai que não tem nada para você, não te disse palavras bonitas, não foi a tua mãe que ela desejou ter um menino ou ter uma menina, mas não, foi o próprio Deus. Foi no coração dele que nasceu o desejo de fazer com que o Samuel aparecesse aqui nesse tempo, que a Andressa chegasse aqui nesse tempo, que o Cleiton chegasse aqui nesse tempo, que o Paulo chegasse aqui nesse tempo. Não foi uma decisão do Paulo vir até aqui conosco, foi Deus quem conduziu o Paulo a estar aqui, o Van, o Sérgio, da mesma coisa. Isso nos traz então o quê? Nos traz uma perspectiva que se ele me trouxe até aqui, se ele me conduziu até aqui, é porque Ele tem um plano para mim no dia de hoje. E esse plano em Jeremias 29:11, Ele diz que são planos de paz, planos de me dar uma esperança. Então no 20º dia da contagem do Homer, Ele quer plantar em seu coração essa semente da esperança, a semente de um amanhã no 23º dia melhor do que hoje, porque a graça derramada hoje já vai dar fruto amanhã na sua vida, na sua casa, no teu trabalho. Vai aparecer o cliente novo, vai aparecer a ação nova, vai aparecer a casa arrumadinha, porque o Senhor já está plantando isso em seu coração. A graça é esse presente, ela nos alcança antes mesmo da gente pensar em mudar. Ela nos sustenta quando a gente tropeça, e o melhor, ela não desiste de nós. Quem bebe da graça nunca mais quer beber de outra água. Aquele que se desviou dos caminhos do Senhor nunca se desviou, simplesmente está bebendo de outra água, mas certamente quando a sede bater, vai se lembrar daquela fonte que jorrava de dentro do teu interior. Lembra quando você cantava? Lembra quando você louvava? Lembra quando você tocava? Lembra quando você servia onde você estava 10, 15 anos atrás? Você ali liberava aquela unção, e agora você parece que está seco. Hoje Deus está liberando sobre a tua vida rios de água viva. Nesta contagem do Homer, 22º dia, é o dia do rio brotar dentro do teu coração, botar dentro da sua família, e você reviver novamente o plano fantástico que Deus tem para você. Olha, em Romanos 5:20 ainda diz: onde abundou o pecado, transbordou a graça, porque não existe tamanho de pecado que a graça não pode alcançar. Quanto mais um ser é pecador, mais o Senhor ama, porque Ele deu, não foi uma gota de sangue, pastora Marli, não foi 2 gotas, Ele deu tudo. Jesus deu tudo, Ele se entregou por completo por mim e por você. E é exatamente esse completo que Ele deseja lhe entregar novamente. Ele quer que a tua família esteja completa novamente. Ele quer que as filhas estejam ardendo, os filhos estejam ardendo pelo Senhor Jesus, porque os filhos estão vendo a graça da mamãe, a graça do papai, estão vendo a família reunida, aquela esperança retornando ao lar, o ministério retomando, a glória se manifestando, as portas escancarando, o mar se abrindo. Aonde abundou a angústia, agora vai o que? Vai superabundar a alegria. É tempo de tirar o manto da tristeza e colocar o manto da alegria. É tempo de você enxugar a lágrima do teu rosto e levantar o teu rosto e dizer: o Senhor tem uma novidade para mim, e eu quero beber desta água nova em nome de Jesus. Nesse mês da graça, mês de maio, a nossa resposta precisa ser avançar. Não adianta ficar preso no passado, mesmo que o passado tenha sido bom, tenha sido maravilhoso. Eu preciso me apropriar da graça e do presente e da direção que Ele está me dando hoje. Deus, Ele te chamou aqui exatamente para te apresentar novamente a graça dEle, porque é a graça que te chama, é a graça que te sustenta. Esse mês nós precisamos caminhar alinhados e mergulhados nesta graça. Ponto número 1, então, recapitulando a graça como um chamado divino. Foi Ele que te chamou. Fala para a pessoa que está do teu lado: foi Ele que te chamou, não fui eu não. Pergunta o nome da pessoa que está do teu lado aí. Se você já sabe o nome, pergunta para a pessoa que está de trás.
Fala, eu não te conheço, mas você é meu irmão em Cristo. Fala assim para ele, qual a tua graça? Qual a tua graça? Estava recebendo um visitante, o Maicon e a esposa dele, hoje, e eu os recebi, trouxe, eles sentaram ali, e de repente eles viram a irmã Nácia aqui de costas, eles falaram, é a Nácia. E quando eles falaram, é a Nácia, nossa, o sorriso do Maicon, eu conheci ele hoje, mas o sorriso dele foi de orelha a orelha. Eu falei, você está vendo a Nácia lá, mas olha o marido dela aqui atrás. Aí quando ele olhou, falou, Fernando, meu Deus, o que você está fazendo aqui? A Fernanda falou, eu congrego aqui. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Número 2, a graça como transformação de identidade. A graça não para no resgate. Ela começa no resgate, mas ela segue trabalhando dentro de nós. Como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E essa liberdade não é só externa, mas é interna. É liberdade para ser quem Deus criou para você ser. Liberdade para tirar a máscara, encarar o espelho da glória do Senhor e ser transformado de glória em glória, de vitória em vitória. A graça, ela vai além do perdão, ela é a força que nos muda por dentro. Ela arranca o velho homem e nos veste e nos dá uma nova identidade. Como diz Efésios 4:24, que devemos nos revestir do novo homem segundo Deus. O mundo tenta colar rótulos em nós, como você é fracassado, você é rejeitado, você é sem valor. Mas a graça vem e arranca esses rótulos. Parece que quando a gente é rejeitado na igreja, como hoje uma menina, ela me cumprimentou e ela tocou profundamente o meu coração ali, quando ela disse, ô pai, eu não gosto de ser chamado de pai. Porque eu já fui magoado muitas vezes. Hoje a pessoa te chama de pai. Mas amanhã ela fala, pai, eu estou caindo fora. Chegou minha hora de voar, Deus abençoe. Então, para proteger o meu coração, eu não quero ser chamado de pai. Mas os meus cabelos brancos me dão uma experiência de vida. E essa experiência de vida, talvez você que não tem um pai, você precise de uma referência de pai. E o Senhor falou muito ao meu coração quando aquela menina falou aquilo. Porque há exatamente 45 dias atrás, uma das meninas também, que me chama de pai, falou, pai, Deus abençoe. Mas depois daquele dia que aquela menina falou, pai, Deus abençoe, tem chegado muitos filhos e filhas. Da mesma maneira que o Senhor está consolando o meu coração, e essa graça, ela vem limpar, ela vem tirar, ela não nos deixa paralisado. Eu preciso ser exemplo de pai. Eu preciso ser exemplo de uma família como eu e minha esposa e meu filho somos aqui. Há 45 anos estamos estabelecidos no mesmo lugar, comprando dos mesmos fornecedores, cuidando das famílias que o Senhor manda. E o Senhor tem mandado você aqui para exatamente você ter um pai. E esse pai quer levar vocês ao pai verdadeiro, aquele que está com você aonde você estiver. E esse pai aqui, ele quer tirar todos os rótulos que foram colocados em vocês em outro tempo. Ele continua sendo o teu pai e a igreja continua sendo sempre dele, independente da placa. Então é de glória em glória. Existe um tempo da tristeza, mas também existe o tempo da alegria. E nós precisamos saber viver o tempo da alegria. Existe o tempo da escassez, que você lança a rede e não vem peixe nenhum. Existe outro que você lança um pouquinho mais fundo e a rede vem cheia de peixe. Nós estamos nesse tempo de lançar a rede e dela vem cheia de peixe. Quem quer viver esse tempo, dá glória a Deus. A cada passo com Jesus, a cada rendição ao Espírito, a imagem de Cristo vai ficando mais nítida em nós. Então nesse mês
da graça. Nós precisamos parar de olhar no espelho da carne e olhar pelo espelho espiritual, abrir a Bíblia e ver o que Deus diz de nós, e Ele quer restaurar a nossa identidade. O dom que Ele deu a você que está engavetado, é um mês muito bom para você abrir a gavetinha e você tirar a tua partitura e você voltar a cantar, você voltar a louvar, você voltar a dançar, você voltar a servir, você voltar a cozinhar, porque é nesse mês do presente, da graça, do 5, de Ar, de Issacar, é a sabedoria do Senhor sobre a tua vida, para tudo se manifestar. A ideia vai se manifestar, o entusiasmo vai voltar, a tristeza vai embora, e você vai se encher de esperança e de alegria. Você já viu alguma pessoa triste prosperar? Não tem. A pessoa triste, ela gosta de resmungar, mas nós nos santificamos e ficamos aí 12 dias sem resmungar. Agora eu quero viver o resto da minha vida assim, vendo oportunidades da graça do Senhor. Se vem uma notícia ruim é porque tem uma outra notícia boa logo na sequência, porque o sol ele vem na sequência do anoitecer, e a alegria vem junto quando o sol nasce, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Número 3, a graça como luz que brilha. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Diga, eu sou a luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. É claro que quando você brilha, tem sempre alguém que vai dar aquela sopradinha. E cabe a você ir protegendo a luz. Como que a gente protege a luz? Palavra de Deus. Todo dia. Ouvir uma porção. Falar em línguas. Você fala em línguas ou não? Fala em línguas em 30 segundos, então, vamos ver. Aleluia. Amém. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A graça como luz que brilha. Brilha em quem? Em mim. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz. Nesse tempo do marcador, da nova página. É um novo tempo, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre você. A glória do Senhor é a tua retaguarda. Graça não é algo que a gente guarda escondido. Graça é luz. E luz foi feita para brilhar. Quem quer brilhar nesse mês de maio? Dá glória a Deus. Em Mateus 5,14, ele diz que nós somos a luz do mundo e continua dizendo, então brilhem. O brilhar é uma decisão. Muitos pegam o talento e o dom que têm e escondem. Tenho recebido muitas pessoas, inclusive hoje a irmã Nasce me comentou. Mas Paulo também me comentou. Tem muitas lâmpadas que o Senhor tem trazido para estar conosco aqui. Que elas estão, estou procurando um pano, elas estão escondidas. Elas estão camufladas. Elas estão
É como essa garrafa que eu ganhei da irmã Débora. Uma garrafa top, né? Mas porque foram magoados, tal, aí o camarada tem o dom de cantar. Fala, não vou cantar mais não. Eu fui magoado cantando. Claro que você foi magoado, você está cantando. Quem está triste em casa não é magoado nunca. A pessoa tem dó de você. Aquele ali, o ministério acabou. Aquele ali. Essa semana mesmo eu fui chamado por um apóstolo, amigo meu, que veio me consolar porque uma pessoa estava saindo da igreja. Falei, meu amado, eu não posso me dar ao luxo de deixar você me consolar. Porque eu quero apresentar para você as pessoas que o Senhor está enviando. Eu não estou nesse tempo de luto. Mas como assim? Como assim? Está vindo aí 20, 30 visitas no culto aí por mês. 30 as pessoas estão querendo ficar com a gente. E eu não posso permitir que essa tua palavra caia no meu coração. Aí ele, mas o que você está fazendo? Falei, Deus está mandando pessoas para a nossa igreja para brilhar. Chegou um novo tempo. Agora você vai ficar escondido até quando? Desacreditado. Coração fechado. Você é a luz para brilhar. E já amanhã, no plano que o Senhor nos deu, e vamos apresentar amanhã, Ele já nos vai dar um plano completo para que você possa brilhar. Porque o nosso intuito é fazer com que você pratique o Isaías 61, levanta-se e resplandeça. A Nasce veio e falou, esse aqui faz isso. O outro veio e falou, essa faz isso. A outra veio e falou, quero fazer esfirra. Mas não me convidaram para fazer esfirra. Eu falei, não, é só quinta. É só quinta. A outra falou, eu quero cozinhar. Eu quero servir. Mas aquele que está olhando para a gente com olhos de dó, fala, eu vim aqui para você chorar no meu ombro. Eu não estou no tempo de choro. Eu estou no tempo da alegria. A graça que transforma por dentro. Que traz resultado para fora. Nós fomos chamados para ser farol neste mundo, para carregar a presença de Deus que muda o ambiente. Porque aonde chega a esperança, o entusiasmo, meu papo com ele mudou. Porque ele veio chorar para mim de uma situação dele. Eu falei, não, eu tenho saída para essa tua situação. Eu sei o que você deve fazer. Vamos fazer assim e eu vou fazer para você. Você vai me ajudar? Vou. Quando a tristeza pega alguém da alegria, até a tristeza da outra pessoa tem que ir embora. A tristeza que esteve sobre a tua vida até nesse mês de maio, pode ser que seja no finalzinho, lá no dia do bolo, dia 1 de junho. Você vai comer uns 3 ou 4 pedaços de bolo, vai entupetar bolo na boca, tal, no nariz. Fica uma muvuca aqui, aquela muvuqueira, e todo mundo comendo bolo, os Tupperware vindo, as irmãs enchendo Tupperware de bolo, as visitas vindo, sacola indo embora, tal, e você feliz, porque o pastor, eu trouxe o bolo foi embora rapidinho, é rapidinho. Nós fazíamos metro de bolo, né? Mas quando chegou em acho que 20 e poucos metros, 25 metros, a gente parou de fazer, porque a igreja tem 20 metros, então o bolo não dava. Aí a gente optou por famílias, trazendo bolo, e já estamos em 45 famílias. Quando eu pedi o bolo, é aquele texto lá, que quando o profeta chega, e a mulher não tem nada, ele fala, faz um bolo para mim. Nós vamos entregar um bolo para o Senhor. E aí tem aquela multiplicação de graça. Tudo nesse mês de maio. Não dá para ficar escondido. Não dá para ficar se escondendo atrás da timidez, das desculpas. Ainda não estou pronto. Quem já ouviu isso? Ainda não estou pronto.
A luz de Cristo em você precisa ser visível no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na tua escola, na tua rede social. Vai bombar a tua rede social em nome de Jesus. Só 2 aleluia. Você não vai ter agenda para fazer unha. Agora você olhou, hein, Vinha? Glória a Deus, hein? Então, nesse mês da graça, deixa essa luz aparecer. Vamos deixar a luz aparecer? Você é bom no quê? Deus chamou para quê? A Vanessa é em cortar árvores. É engenheira agrônoma, né? É engenheira agrônoma. E ela tem uma equipe toda lá e ela só comanda, corta aqui, corta colar, arranca, tal, pá, tal. A Vanessinha está com a gente há quanto tempo também? Você era adolescente. 30 anos está aqui conosco. Tem gente que tem bastante tempo. Oh, meu Deus, meu. Tem os que ficam, glória a Deus. E tem bastante gente que fica. Você vai brilhar esse mês, Vanessinha. Sai das sombras. Porque talvez você nas sombras fale, eu estou aqui no esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Descansa. Mas descansa para quê? Você tem que descansar, deitar, dormir e acordar. E quando acordar, arrebentar. Tem o livro A Busca ainda? Tem? Traz um para mim. Esse livro A Busca, meus amados, o último capítulo dele, eu preciso falar para você. O último capítulo dele fala sobre remir o tempo. Eu quero que você compre esse livro, leve para sua casa, leia o último capítulo. Se você não é de ler o livro, lê só o último capítulo. São umas 15 páginas. O meu primo pregou aqui, ele veio aqui, e depois que eu li o livro, eu mandei trazer mais 10 livros. E deve ter mais uns 3 ou 4, 5 livros. Tem 5 livros lá. Você tem que levar esse livro, ler o último capítulo. Se você gostar, você lê o restante. Mas se você ler o último capítulo, é como remir o tempo. Ah, que coisa difícil. Não é difícil. É algo que Deus está fazendo na minha vida e Deus vai fazer na tua vida. A busca. Você está procurando há muito tempo isso para os teus negócios. Você vai encontrar aqui nesse livro, em nome de Jesus, a graça vai se manifestar sobre a sua vida. Não é porque você é perfeito, ou porque você faz bonito, ou porque você é o melhor. Não é isso. O Emerson, quando pregou aqui, um menino da nossa igreja, eu digo menino porque deve ter 30 e poucos anos. Casou faz menos que isso até. E ele diz que ele trabalha acho que no Banco Santander. E ele falou, olha, eu estava num determinado lugar e eu queria entrar naquela vaga e dentre o meu currículo tinha feito a faculdade que dava para pagar a distância. Sabe como é que é? Aquela que ninguém conhece, aquela que ninguém valoriza, mas é a que dava. E eu fiz a que dava. E aí, dentre todos aqueles, eu fui o escolhido e deu. Ganhei a vaga, estou lá, fui promovido de novo, porque simplesmente eu fiz. Você tem que botar a mão e tem que fazer. Porque a promessa é aquele que põe a mão, aonde põe a mão vai prosperar, tem que pôr a mão. Põe a mão na pessoa que está do teu lado, no ombro dela, assim, eu estou colocando a minha mão, vai prosperar. Número 4. A graça como fogo que ativa. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A figura de ficar cheio do Espírito Santo, para que é? Atos capítulo 1, versículo 8 ainda diz, mas vocês receberão poder, dunamis, faz assim, fala assim, para você gravar. Sabe quando você tem aqueles joguinhos, aqueles que você faz assim, camarada cai? Não é cair na unção, não, é só. Aquele lutador caía. Lembra disso? É esse o poder. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas.
Eu vou ser testemunha do poder de Deus em mim. Não é no Fernando e na Aline, não, é em mim. Que é muito bonito ver o Fernando cantando. É muito bonito ver o Fernando tocando, cantando. Mas eu quero testemunhar o poder de Deus em mim. Na minha família, eu educando meu filho. Porque meu filho tem um bocado de dúvida também. Tem filho aí que tem dúvida? Está cheio de filho que tem dúvida. E vem perguntar coisas para o papai. E o papai precisa ter resposta. Até que eu dei uma respostada nele esse dia que eu fiquei até meio... Falei, ó, filhão, eu não sou bom nisso. Se você ficar debaixo da minha resposta, você vai ficar podado. Você precisa procurar alguém nessa área que te dê uma resposta. Falei, Deus vai colocar alguém do teu lado que vai te dar o que você precisa, porque eu não quero você debaixo da minha unção. Eu quero que a minha unção seja a plataforma para a tua unção. Seja muito maior. Porque foi isso que eu aprendi com Jesus. Eu fiz muita coisa, Jesus falou, mas vocês farão obras maiores. Você está preparado para fazer obras maiores? Eu vou amar mais. Eu vou me doar mais. O estar cheio do Espírito Santo, a graça, ela se transforma em fogo, nesse poder. Fogo que desce, consome, purifica, mas acima de tudo, ativa. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, algo poderoso aconteceu. Línguas como de fogo desceram e pousaram sobre cada um deles. E o que isso significava? Que o céu havia respondido. Que a colheita espiritual, a contagem do Homer tinha sido aceita. Mas mais do que isso, era o sinal de que agora eles estavam prontos para ser enviados. Esse mês é o mês de recebemos o poder para sermos Você é o nessa comunidade. Você recebe a palavra aqui, você recebe a ativação aqui, você sai por aquelas portas, toma um café antes de ir embora. Bate um papo com o irmão e depois você sai por aquela porta como uma flecha. Tufo! Nada menos que isso. A graça que salva também envia. Ela te pega no lugar do medo e te leva a um lugar de ousadia. Pedro, que tinha negado Jesus, foi o mesmo que, cheio do Espírito Santo, se levantou e pregou para multidões. E o que mudou de Pedro? O fogo, o poder, a ativação. A ativação faz toda a diferença. Esse é o mês mais que especial, é o mês de clamar pelo fogo. O fogo que queima a passividade, que consome as desculpas, que derruba as amarras e te levanta para viver o que você foi feito, chamado para viver. O propósito de Deus ter te trazido aqui hoje é para colocar na ponta da lança ali o teu nome e botar um fogo ali. Você é o fogo que consome, que nós vamos te enviar hoje para a comunidade. Aonde você cair, vai incendiar do poder de Deus. Aplaude mais forte ao Senhor. Se prepare, o Pentecostes está chegando e o fogo vai descer, e quando descer você não será mais o mesmo. Número 5 e último. Indo para a conclusão, a graça que resulta em colheita, a missão. Fogo não é para ficar orando dentro das quatro paredes. Eles estavam orando no cenáculo, logo que oraram, que receberam o poder e saíram do cenáculo. É momento de sair das quatro paredes. Atos capítulo 2, versículo 14 diz: Pedro se levantou com os 11. Portanto, que toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Indo para os versículos 36 e 41. O que Pedro falou de tão extraordinário? Não depende do que você vai falar. Porque o coração, Deus vai colocar pessoas ao seu lado que o coração já está incendiado. O coração está cheio de pólvora. E você é a faísquinha. Deus pode fazer de novo em você.
tuf, no coração da pessoa. Tuf. Deus vai te dar esperança novamente. Tuf. Não é assim que Jesus fazia? Me dá água para beber. Como é esse negócio de água, tal, tal. Se você soubesse quem está te pedindo água, rios de água viva fluiriam do teu interior. E aquela mulher, então, ela dá atenção. As pessoas vão começar a dar atenção a você, ao que você fala, ao que você faz. Até ontem não deram. Pedro era o que tinha negado, era o que tinha traído, era o que tinha visto o galo, ouvido o galo cantar. Mas o Pedro é aquele que obedeceu e foi para o cenáculo orar. Depois que o fogo desce, ele sai ativado, ele fala: ó, esses que vocês crucificaram, Deus fez dele o Cristo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. E tinha um contador lá, o Mateus estava lá, o contador. O que o contador fez? Olha o que fala no versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma pregação, 3.000 pessoas. Uma pregação, 3.000 pessoas. Uma pregação, 3.000 pessoas. O poder, a glória manifesta na vida de alguém que se prepara nessa contagem, nesse preparo. Da festa que o Senhor mesmo disse: vocês vão comemorar esta festa perpetuamente. A descida da graça em fogo. E nós vivemos na época da graça e na época do fogo. A graça não para em nós, ela passa por nós, porque tudo o que Deus ativa, Ele envia. Tudo que Ele transforma, Ele usa. E tudo que Ele toca, Ele faz frutificar. Em Atos 2, depois do fogo descer, Pedro se levanta, como eu já disse aqui. Aquele que tinha negado. Talvez você tenha negado. Agora ele estava de pé, cheio do Espírito. Hoje Deus te coloca de pé. Hoje Deus te levanta, levanta-te, resplandece-te. E o resultado? A gente quer ver resultado. Resultado dirigindo o Uber. Resultado tirando xerox, imprimindo, entregando móveis, entregando comida. Resultado na minha família, alegria no meu lar, filhos na mesa, saúde batendo na porta todo dia, falando: posso entrar? Porque afinal de contas, Ele é o Deus que nos sara. A graça não é só para fazer você se sentir bem, mas é para torná-lo produtivo no reino. Pedro não apenas brilhou, ele colheu. Ele colheu almas. Ele não apenas recebeu fogo, mas ele distribuiu o pão da vida. A palavra que saiu da boca dele alcançou corações. Eles se batizando, receberam o Espírito Santo e fundou-se a igreja de Jesus. É um mês então onde muitas empresas novas surgirão, ideias borbulharão, que a língua como de fogo, ela vem aqui na cabeça, e você fica tão entusiasmado que começa a borbulhar as ideias, e você deita na cama e aquilo fica borbulhando, 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 e você tem dificuldade de dormir, até você fala: Senhor, vamos combinar o seguinte, olha, fala comigo em sonhos, porque eu quero dormir. Quem prefere deitar na cama e ficar chorando e comendo as suas migalhas, ou deitar na cama e ficar tendo aquela expectativa: eu quero levantar logo amanhã. Eu quero levantar logo amanhã. Eu quero fazer mais um vídeo. Não é assim?
As pessoas chegam para mim e falam: agora o pastor, ele faz vídeo. Eu faço vídeo. Vou fazer o quê? Deus me fez para fazer o vídeo nesse tempo. Quando eu não tinha ruga, não tinha vídeo para fazer, mas agora tem que fazer vídeo. Eu preciso fazer e comunicar o evangelho para essa geração. Você também precisa comunicar o teu negócio, a tua vida nessa geração. Como é que se comunica? Tem que lançar rede. E só lança rede quem está entusiasmado. Quem está triste está ali limpando as redes, lembrando daquelas grandes pescarias que teve. Lembra daqueles grandes batismos que nós fazíamos? Batizamos 30, 40 pessoas aqui, Marcião, uma vez por ano, aquele alvoroço. Eu não quero me lembrar das 30 que eu batizava, eu quero saber das multidões que nós vamos batizar daqui para frente. A pessoa entusiasmada, cheio da glória, cheio do poder, não fica lembrando do passado, do como era na igreja falando de tal, não. O como é na igreja hoje. Eu sou a igreja e Deus fez hoje para mim um novo tempo. Eu quero saber como é que eu vou louvar aí, nesse tempo, porque o Senhor me fez para brilhar e eu quero, estou pronto, quero agora brilhar. Se prepare para colher aquilo que foi regado com oração, com lágrimas, com espera. Pentecostes não termina com fogo, Pentecostes termina com frutos. Quantas vezes nós terminamos o Pentecostes orando aqui em línguas, mas o Pentecostes não terminou ali. O Pentecostes encheu de poder e ali foi o marco para 3.000 pessoas aceitarem ao Senhor Jesus. Pô, você já pensou se você assumisse um compromisso comigo da gente batizar 3.000 pessoas? Quem sabe o Senhor nos dê esse dia da gente, com fé, colocar uma meta lá em cima. Conclusão, caminhando até a plenitude. Irmãos, a contagem do Homer não é só um costume antigo, mas é um lembrete profético de que Deus trabalha dia após dia. Nada é por acaso, cada dia conta. Deus está contando os dias conosco, não porque Ele precisa saber o tempo, mas porque Ele quer que a gente saiba que cada etapa tem valor. Cada vídeo tem valor. Varão, aquele que teve 1000 visualizações tem valor tanto quanto aquele que teve 100.000. Porque você chegou naquele que teve 100.000 porque você plantou aquele que teve 1000, aquele que teve 100, aquele que teve 10, aquele que teve 5, aquele que teve... Você perseverou, você continuou, você não parou. Cada oração feita nesse tempo, cada renúncia, cada passo de fé, tudo tem o seu peso no céu. Estamos caminhando rumo à festa de Pentecostes, dia 7 de junho, onde comemoramos a chegada do Espírito Santo. E o Senhor quer nos encontrar neste dia, no 50º dia, cheios do Espírito, cheios de identidade, cheio de luz, cheio de propósito. Ele quer ver a graça que Ele derramou em nós se manifestando em fogo, trazendo resultados. Então não apresse o processo, estamos no caminho. Não dê um passo maior do que pode dar. Caminhe dia após dia com o coração rendido, com os olhos fixos e firme no alvo. Porque quando chegar o Pentecostes, haverá o que? O pleno, a plenitude do Senhor chegar. A colheita espiritual, ela não é aleatória, ela é intencional. É para aquele que planta e aquele que colhe. Se você não plantou ontem, você vai plantar hoje e você vai colher amanhã. Existem coisas que você planta hoje e colhe amanhã. Existem coisas que você planta hoje e vai colher daqui 40 anos. Mas o fato é que você precisa ir dia após dia. Talvez você tenha perdido a tua esposa. Deus manda eu te falar, ainda Deus tem algo preparado para você. Ele ainda não terminou a história que Ele tem planejado para você. Você achou que a tua vida acabou quando teu casamento acabou. Mas não, o
Senhor tem algo para você nessa nova página. O Senhor tem graça, Ele tem perdão e Ele tem propósito de manifestação na sua vida. Então não fica aí debaixo da cobertinha, escondidinho, achando que ninguém te quer, não. Aquele que te chamava de papai foi embora, mas você não desistiu, você continuou. E a palavra de Deus diz que aquele que semeia com lágrimas colherá e voltará com os fachos de alegria. E esse é o tempo da alegria do Senhor sobre a minha vida. E se é sobre a minha vida, é sobre a igreja que o Senhor colocou para eu pastorear. A alegria, o óleo da alegria, o bálsamo de Gileade vai cair no teu coração, vai cair na sua casa e Jesus vai brilhar. Eita glória! Levanta a tua mão comigo, varão. Levanta a tua mão bem alto comigo. Meus amados, eu preciso orar por você que precisa desse brilho. Você que quer se reconciliar com Jesus e com a sua igreja. Muitos não acreditam em igreja, mas a igreja é de Jesus. A igreja é dele. Na nossa igreja nem placa tem. O pastor Samuel chegou e falou: vamos botar uma placa, vamos botar. Mas não tem placa. Eu me orgulho de falar não tem placa, porque nós não damos importância para o nome. Nós gostamos de falar que a igreja é de Jesus. E você não se sente parte da família de Deus. Hoje Deus te chama para você pertencer a esta família. Você que quer se reconciliar com a igreja de Jesus, só queria que você fizesse um aceno assim, falar: eu quero me reconciliar com a igreja de Jesus. Tem 2 pessoas ali, tem mais uma pessoa ali, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 5 pessoas. O que é se reconciliar com a igreja de Jesus? É perdoar a tua igreja passada, teu pastor passado, deixar para trás, virar a página. Falar: eu quero conhecer a igreja que o Senhor tem para mim hoje. Faz assim de novo, só para eu orar por você. Glória a Deus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe a mão no coração, você que quer se reconciliar com a igreja de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Glorificamos o teu nome, aquele que está também nos assistindo agora, que também está, Senhor, assistindo e também aceitou o apelo de se reconciliar com a igreja de Jesus, Pai. Ó Pai, nós queremos viver esse novo tempo de coração aberto. Senhor, nós os recebemos na igreja de Jesus, na tua igreja. Nós recebemos e os abraçamos, que eles se sintam agora abraçados por ti, Senhor, e cuidados pela família de Deus. Assim, Pai, derrama do teu amor, e quando eles voltarem para casa hoje, eles deitem na cama como o Senhor nos falou, deitam na cama como os que sonham, e fala: como eu não vivi isso todo esse tempo, como eu não fui amado e cuidado esse tempo. O Senhor vai cuidar do teu coração, Ele vai jogar o bálsamo de Gileade sobre a tua vida, Ele vai encher o teu cálice de azeite, você vai voltar a sonhar e sorrir. Serão dias de alegria, dias de entusiasmo, dias de força, e você vai começar a subir e dar voos altos acima das dificuldades, acima dos problemas. Eu te abençoo esta noite em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio. Abraça essas pessoas, faz barulho para Jesus. Abraça eles, abraça o Maico, abraça a Sara, em nome de Jesus. Aleluia! Faz barulho! Aleluia! Levanta a tua mão agora, todo mundo levanta as duas. Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, nós nos posicionamos nesse mês sobre o teu calendário. Nós reconhecemos que não estamos em um tempo comum. Este é o mês da graça, que se manifesta em fogo.
nós recebemos a tua graça com direção. Nos guie, transforme, nos molde e nos envie. Que o Espírito Santo ative em nós a nossa identidade com a ousadia do alto. E por isso declaramos: eu vou me levantar. Diga mais forte: eu vou me levantar. Eu vou resplandecer, porque já vem a luz de Cristo sobre a minha vida, e este fogo consumirá o que estava me consumindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Rei Jesus bem forte. Glória a Deus.